Agora, a gente continua falando sobre economia. Muitos brasileiros não conseguem fechar todas as contas ao fim do mês, como a gente acabou de ver na reportagem, e isso aumenta as dívidas no cartão de crédito. Para quem não tem controle financeiro, esse torna-se um vilão e deixa muita gente no cadastro de inadimplentes. Um estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, revela que os principais responsáveis pela negativação de CPFs no país são o crediário, com 65%, e o cartão de crédito, com 63%. O levantamento ainda mostra que empréstimo pessoal em banco ou financeiras fica na terceira posição, colocando 61% dos endividados na lista. Ao vivo, eu recebo o economista Anderson René para falar sobre educação financeira e você começar a se planejar em 2019, resolver os problemas, resolver as dívidas e não cometê-las novamente. Lembrando que a partir desse momento, o WhatsApp aparece na tela para vocês, telespectadores, e vocês podem interagir comigo ao vivo para que eu possa ler a mensagem de vocês, as perguntas, as dúvidas. Também dá um alô para vocês que estão aí ligados na programação nesse 2 de janeiro de 2019. Na mensagem, lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Sergipe no Ar. É isso aí, 2 de janeiro, muita gente que exagerou em dezembro ou que não aproveitou o 13º para quitar a dívida ou por algum motivo ficou desempregado, entra 2018 endividado. Como educar esses sergipanos que agora estão na corda bamba? Bom dia, Tamires. Bom dia. Primeiramente, é importante entender que a educação financeira praticamente todo brasileiro conhece. É aquela poupança que a pessoa tem que fazer. A necessidade de apertar quando a renda não cabe para fazer aquelas despesas. O problema está basicamente em agir. Isso daí é inteligência financeira, ok? É diferente a educação. Você sabe o que tem que fazer, mas na hora de agir, as pessoas agem mais no impulso ao invés de agir com racionalidade. E nesse aspecto, as pessoas acabam contraindo certas dívidas, e dívidas que essas aqui são mais caras, então, por isso, acaba tendo um contingente de inadimplentes muito grande, conforme é relatado pelo SPC Serasa. Né? Atualmente no Brasil, são cerca de 62 milhões de brasileiros que estão negativados. 62 milhões de brasileiros negativados, é muita gente. Lembrando que o WhatsApp aparece aí na sua tela para a sua interação. Você que está com a situação complicada, quer pedir ajuda, quer saber por onde começar para organizar sua vida financeira, pode interagir com a gente. Agora, sobre esse agir. Agir de que maneira? Como fazer? Porque as pessoas não recebem essa educação financeira e aí se perdem nas finanças. Isso. Uma forma de agir, de iniciar as ações de educação financeira, é a pessoa se conhecer e conhecer suas dívidas. Cerca de 76% das pessoas que estão inadimplentes não conhecem suas dívidas. Então, se ele não tem esse controle do que está devendo, do que a parcela do cartão de crédito que ele está devendo, é como se fosse uma questão de eu vou pagando com o tempo. E não é assim. A pessoa tem que conhecer aquilo que está devendo. Esse dado é interessante porque, assim, no Brasil hoje, o que é que representa esses 62 milhões, né, de inadimplentes? Você vê um processo de 4 anos, basicamente, de uma crise financeira forte no Brasil, né, uma crise econômica, com 12 milhões de desempregados, e um país que ainda não conseguiu dar essa volta por cima. Os últimos indicadores mostram uma taxa de crescimento do PIB, mas ainda de forma bem tímida, né? Então, isso reflete muito nesses indicadores de inadimplência. A reincidência, por exemplo, chega a 80%. Reincidência seria? Isso, a pessoa que ficou negativada há pelo menos 12 meses, e durante esse período ela retirou seu nome da negativação, porém entrou novamente. Então, é um processo que a pessoa tem que se conhecer suas dívidas, para só assim começar a se questionar se as despesas que ela está tendo, fixas e ou variáveis, são realmente importantes. As fixas, claro que as pessoas vão ter que encarar.
Exatamente. Até porque, por exemplo, segundo a pesquisa do CNDL, as despesas que as pessoas estão priorizando são plano de saúde, aluguel, o próprio condomínio, né, o financiamento imobiliário. Eu entendo que entra juntamente com esse do aluguel, porque o índice de inadimplência reduziu um pouco do financiamento imobiliário. Então, as pessoas estão priorizando essas dívidas. No entanto, as dívidas que elas não priorizam, que são as de cartão de crédito, crediário, empréstimo pessoal, são as que têm maior taxa de juros. Então, são as mais caras, as dívidas mais caras. E dessa forma, fica mais difícil, então, para a população colocar realmente em dia. Olha, eu vou interagir um pouquinho com vocês, telespectadores, ao vivo, interagindo comigo, falando aqui com o Alexandre, que mora em Aracaju, está aí no bairro Palestina. Muito obrigada pela audiência de vocês aí no bairro Palestina, na capital. E ele pergunta, quero saber qual é o primeiro passo para quitar as dívidas. Quando a pessoa já entrou nessa situação, e aí, ela senta e faz o quê? O primeiro passo é dar uma olhada boa nas finanças. Você tem que se conhecer, você tem que olhar como é que está a sua situação financeira atual. Realmente, para algumas pessoas é um pouco mais difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito. Segundo passo seria você procurar aquelas empresas, enfim, bancos, no qual você tem essa dívida e tentar uma renegociação. As renegociações, elas costumam ser muito... trazer muito benefício para o devedor, porque as empresas têm uma política de tentar reaver parte do capital que ela colocou, seja no crediário, seja no cartão de crédito, e por isso elas estão oferecendo muitos descontos nessas renegociações, né? Ou até mesmo, no caso de não haver um desconto, um prazo mais alongado. Isso daí pode ser interessante. Lembrando... Vai à empresa, conversa, exatamente, mostra a situação atual, tenta colocar essas parcelas em valores mínimos que se encaixam dentro do orçamento. Exatamente. Então, essa, a princípio, são as principais ações a se tomar. Feitas. Olha, o Juvenal está ligado com a gente na cidade de Malhador. Alô, Malhador, obrigada pela audiência de todos vocês, acompanhando o Sergipe no ar, ao vivo. E agora interage o Juvenal, fala assim, como eu iria usar o 13º se o governo não paga na data correta? Aí a gente manda o servidor tomar o empréstimo, quando chega a data de pagamento, simplesmente ele refinancia o 10º. Fica aí a crítica do telespectador Juvenal da cidade de Malhador. Olha, quem é servidor realmente fica complicado. Quando há esses parcelamentos de 10º, fica mais complicado ainda, que as pessoas não conseguem se organizar, nem se reorganizar. Então fica aí a crítica para que o poder público, entrando aí em 2019, comece também a se educar financeiramente nas finanças públicas, para não deixar atrasar o salário de quem trabalha. O povo trabalhador realmente precisa. Quem está ligado com a gente também é Jefferson, do Fernando Collor. Bom dia para todo mundo aí no Fernando Collor. E ele fala assim, meu CPF está cancelado por causa de dívida. Como eu faço para reativá-lo? CPF cancelado, eu acredito que seja uma questão da Receita. Sendo negativado, o primeiro passo seria entrar em contato com os órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, para identificar qual é a dívida que ele está negativando esse CPF dele. Okay. Então, provavelmente é algum problema... Cancelamento do CPF é um problema, acredito, da Receita. CPF negativado nos serviços de proteção ao crédito, é interessante que ele entre em contato com o SPC Serasa. Inclusive, tem um 0800 que está disponível no site deles para entrar em contato. Tem um Falecom também, no qual pode ser mandado mensagem, para saber identificar qual é a empresa e qual a dívida, o montante que está negativando o cliente, no caso. Tem um telespectador aqui interagindo em tempo real também, e aí a pergunta dele é assim, olha, eu já paguei dívidas, meu nome saiu do SPC, mas aí ele quer saber, a partir de agora, ele pode ou não pode comprar? Ele pode ou não pode fazer cartão de crédito? Ele já está escrevendo aqui para mim, dizendo o bairro onde ele está falando. Essa é uma pergunta interessante, né? Quando a pessoa entra no sistema de proteção ao crédito, eles criam uma espécie de um score, que seria
uma espécie de um perfil do cliente. Esse perfil ele fica por algum tempo e é ele quem determina, por exemplo, a capacidade de pagamento, o limite de crédito desse cliente. Quando a pessoa paga as suas dívidas, desde que não seja com abatimento, é possível sim ela reaver certos limites de crédito e poder comprar. E aí ela entra em contato com a empresa com a instituição, e aí pergunta se já está ativo novamente, se já é possível fazer um cartão de crédito. E no caso de fazer novo cartão de crédito, as empresas avaliam também o histórico. Exatamente. E aí pode poder dar uma definição. Esse foi o Alexandre do Rosa Elze interagindo com a gente. Bom dia para todo mundo aí em Rosa Elze que acordam cedo e estão aí ligados em nossa programação. Muito obrigada pela audiência. E aí tem mais gente. A Geice de Capela está ligada com a gente em nossa programação. Geice, obrigada por sua audiência. Um beijo para você. E a pergunta dela é a seguinte: bom dia, quais as áreas eu preciso cortar os gastos para recomeçar e fazer o dinheiro render? Ela está falando com a gente do Povoado Saúde de Capela. Bom dia para todo mundo aí no Povoado Saúde em Capela. Definir áreas é uma questão muito pessoal, acredito. Porque cada pessoa tem desejos, tem necessidades, enfim. E alguém que diga bem assim, corte, isso aqui é um pouco complicado. Mas o primeiro passo, como eu falei anteriormente, seria ela se conhecer. Conhecer bem a sua estrutura de gastos, verificar, por exemplo, em que área ela está fazendo mais despesas, por exemplo, lazer. Muitas pessoas é possível enxugar um pouco no lazer. Lazer é necessário, obviamente, a vida não é só trabalho. Mas tem passar um tempo, né? Digamos Isso. que ela queira cortar para reorganizar a vida financeira. Exatamente. Passa um tempo cortando um pouquinho o lazer. Pelo menos aquele lazer que gasta mais, opta por um lazer mais econômico. Mais barato, mais econômico. Até reorganizar, depois a vida segue normal. É importante passar por esse sacrifício para poder reorganizar a vida financeira novamente. Até porque ela vai ter uma felicidade maior assim que ela reorganizar. É importante que... por isso que eu sempre falo essa questão do se conhecer, porque, por exemplo, poupar, a pessoa que traça a meta de poupar, seja em poupança ou outro tipo de aplicação, quando ela percebe que está conseguindo fazer aquelas poupanças, ou seja, atingindo as metas que ela mesma traçou, já é uma forma de satisfação. Não é como necessariamente você não ter planos, não ter metas traçadas e sua satisfação, por exemplo, vai ser... a cada momento uma certa compra. Então, assim, vai a um shopping e realiza uma compra que não está nos planos, não está na despesa e não atende às necessidades dela. Então, assim, é melhor a pessoa ter um certo equilíbrio, cortar umas despesas e fazer uma poupança relativa que ela vai se sentir também feliz. Por conta das metas que ela está atingindo. Verdade. O Fernandes está ligado com a gente no Lamarão. Bom dia, Fernandes. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela audiência de todo mundo aí no Lamarão. E ele fala assim, eu queria sugestões para entrar nessa disciplina financeira. Estou precisando muito, me dê dicas. Porque todo mundo quer economizar, todo mundo quer guardar, mas não sabe como. Guardar o dinheiro que a gente ganha é um processo... que requer realmente muita disciplina. Para quem está nesse processo de dívida, o interessante é a pessoa conversar com alguém de confiança, não para pedir um empréstimo, né, mas para a pessoa de confiança também ter aquele olhar de fora e poder dar uma opinião sobre isso. Se possível também comentar com os amigos, olha, estou passando por uma situação difícil, vou ter que dar um corte aqui. Evitar também ir em lugares que estimulam o consumo, por exemplo, shopping, centro, barzinhos, porque aí o dinheiro vai indo. Outra dica também é sair com aquele dinheiro contadinho, né, na carteira. Olha, eu só vou gastar R$20, então só leva R$20. O resto nem deixa, nem cartão de débito, nem dinheiro. Isso, muita gente, por exemplo, utiliza o cartão pré-pago. Ao invés de estar carregando o dinheiro em espécie, ela utiliza o cartão pré-pago, porque chegou naquele limite, encerrou, ela não tem mais o poder de consumo.
Ok, a gente quer mandar um grande beijo também para Elisângela e ela fala assim, parabéns pelas informações, estou acompanhando, ela fala com a gente de Nossa Senhora do Socorro. Obrigada, Elisângela, por suas informações, pela sua interação com a gente. Obrigada pela sua presença aqui interagindo com os telespectadores do Sergipe no Ar. Obrigada. Obrigado.